Hoje eu tenho orgulho de bater no peito e falar que eu venci, que Deus me colocou aqui. Eu tive fé e nunca desisti, eu tive fé por isso eu consegui. Meu mano, não existe impossível, pois que se elevar e subir de nível, que tu alcança o imprevisível. Hoje eu tenho visão de águia, tenho visão de águia. Hoje é dia 30/3 às 10h20 da manhã. E eu vou ser um dos melhores produtores de opções binárias, de conteúdo e melhores traders do Brasil. Não é promessa não, tá? É objetivo, é diferente, é meta. Eu vou ser, um dia eu vou mostrar esse vídeo. Eu me chamo Thiago Etten, sou trader de opções e nesse vídeo, cara, Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Thiago Etten, sou trader de opções binárias e nesse vídeo, cara, eu vou te passar... Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, me chamo Thiago Etten, sou trader de opções binárias. Só que 2 anos foi me ferrando, é isso aí. 2 anos eu perdi muito dinheiro, mas muito mesmo. Eu tô chegando aqui na porta onde minha família entrava pra me visitar, que fica aqui, ó. Essa porta aqui que vocês estão vendo, acho que dá pra ver, né? Dá. Ó, aqui eles entravam e tinha um pátio ali e tal, onde eu ficava. E caraca, velho, que doideira vir aqui. Então, ali era a salinha onde a gente ficava. Foi aqui que tudo mudou, tá? Aqui foi a pior fase da minha vida, gente. Então cá estamos nós, embaixo desse cara aqui onde tudo começou, onde as aulas começaram aqui no YouTube. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouco, cara, da minha história, como tudo começou, como eu conheci opções binárias, os lugares que eu já passei e o principal fato da minha vida que fez mudar o jogo, tá? Foi a pior fase da minha vida que na verdade me trouxe aonde eu tô hoje. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E nesse vídeo vocês vão saber, vocês vão conhecer e por aí vai, tá bom? Então, pra gente começar do começo, vamos começar lá de quando eu era mais criancinha. Esse sou eu. Aí provavelmente eu tava querendo assistir alguma coisa e eu não pude, então eu fiz essa vergonha ali na frente da TV. A gente nunca foi rico, tá? Só que também nunca faltou nada. Eu não posso dizer que faltou porque nunca faltou. Meus pais sempre fizeram tudo que podiam e sempre a gente teve tudo que precisava ter, graças a Deus. Meu pai, pra mim, é um herói. Ele sempre soube consertar tudo que estragava dentro de casa. E, cara, qualquer coisa. O que chegasse lá e estragasse, ele arrumava. Eu nunca consegui fazer isso. Eu queria ser 10% do que ele é. Pra mim, ele é o cara, assim. E minha mãe, porra, não tem nem o que falar dela. Foi tudo por ela, foi tudo pra orgulhar ela. E minha família, claro. Mas ela sempre abriu mão de muitas coisas, tá? Por mim, pelas minhas irmãs, ó. Aqui é eu, minhas irmãs e meu pai. Eu tenho 2 irmãs. E ela sempre abriu mão de muita coisa pra ver a gente feliz, pra poder comprar alguma coisa pra gente, por aí vai. Eu lembro que o meu sonho era ter um PlayStation 2. Na verdade, qualquer videogame da época era meu sonho. Quando a moda era Play 1, eu queria um Play 1. Quando a moda era Play 2, eu queria um Play 2, por aí vai. E quando eu tinha, eu não lembro exatamente a idade, mas acho que uns 12, 13, 14 anos, não sei. Acho que antes, uns 12 anos. A minha mãe, ela conseguiu comprar um Play 2 pra mim, ela parcelou lá e tal, e porra, velho, era dia e noite. Eu cuidava daquele videogame e ficava como se fosse a minha vida. Eu deixava tudo organizadinho, tudo bonitinho, ele funcionou por muito, muito tempo. Eu joguei muito ele, depois eu dei ele para meus sobrinhos e por aí vai. Mas por que foi tudo por ela? Porque ela sempre, como eu falei, ela sempre fez tudo pela gente. Além do meu pai, claro, mas ela sempre ficou muito em cima de mim para mim ter sucesso na vida. Ela sempre falava, faz uma faculdade, presta um concurso público, porque as minhas irmãs são formadas hoje. Então eu fui o único que não me formou, que não fez faculdade. Ela sempre ficou muito em cima, ela sempre rezou muito por mim e eu sempre quis dar o máximo de orgulho possível para ela, tá?
Meu pai, como eu falei, meu herói, aqui a gente com peixe, eu pesco com ele ainda hoje, mas a gente pescava muito quando era pequeno, ele me levava pro rio aí de canoa e a gente também toma uma cervejinha junto, de vez em quando. E ele é taxista há mais de 20 anos e eu trabalhei muito tempo com ele no táxi, muito tempo mesmo, em torno de uns 3 anos. Bom, meu primeiro emprego foi um estágio no colégio onde eu estudei, que é o Ceplais, quem é de Rio do Sul que sabe onde fica, é um colégio simples, mas, cara, foi uma fase da minha vida que eu tenho saudade. É tempo de criança, a gente brincava demais, coisas que hoje nem tem muito, né? E depois que eu terminei a oitava série lá, porque lá só ia até a oitava, fui para o Alfredo Dalfovo, fiz até o terceirão lá. E nesse tempo eu fui estagiário de informática lá nesse colégio que eu fiz até a oitava série. Eu dava aula para umas criancinhas, botava eles jogar, ensinava a ligar computador, desligar essas coisas básicas aí, mexer no Word. Então esse foi meu primeiro emprego, que eu ganhava um salário na época, acho que era, sei lá, 300, 400 reais, não lembro. Depois disso eu fiz um curso no Senai, que na verdade foi mais para agradar a minha família mesmo, porque foi um negócio que eu nunca usei na minha vida, nem queria ter feito, assim, não me serviu de nada. E também ganhava, tipo aquele menor aprendiz, né? Ganhava acho que uns 400 e poucos reais na época. E ali eu fui começando a comprar minhas coisas e tal, né? Depois, cara, meu primeiro emprego foi de cobrador de ônibus. Aqui eu tenho uma foto, então, quando eu era cobrador de ônibus. Cara, saudades dessa época. Eu tinha 17 anos quando eu entrei, ou 16 para 17, não lembro certinho. Eu fiquei 1 ano e 9 meses, tá? Quando eu fiz Jesus. Cara, assim, ó, foi uma fase da minha vida que eu gostava. Por quê? Porque eu ganhava bem nessa época, cara. Pô, como a gente trabalhava muito, era sábado, domingo, a gente entrava tipo 5 horas da manhã e saía 7 horas da noite. A gente tinha períodos durante o dia de intervalo, né? A gente não trabalhava o tempo inteiro assim, mas a gente entrava esse horário e saía à noite. Então a gente ganhava bastante hora extra. E eu lembro que eu entrava de noite no ônibus, que na verdade era de madrugada, né? Então era de noite. E saía de noite, então tipo, eu via o dia inteiro passar ali dentro pela janela. E sabe o que é legal? Antes de eu ser cobrador, eu sempre olhava para aquela cadeira, cara, que o cobrador fica e falava, porra, que massa que deve ser sentar aí, né? E, tipo, eu não me imaginava sendo, mas quando eu fiz, quando eu saí do terceirão, eu pensei, pô, tem que arrumar um trampo, e eu tinha alguns amigos que trabalhavam nessa empresa, e eu pensei, bora lá, né? Por que não? E deu certo, cara. E quando eu vi, eu tava sentado naquela cadeira e era muito top, cara. Sério, eu adorava o que eu fazia. E quando eu fiz 18 anos, a minha mãe, ela falou, pô, tu tem 18 anos, tu tem que procurar outras coisas, né? Porque tu não quer ser cobrador o resto da vida. Então, assim, a minha mãe, ela sempre pressionou muito pra mim ter sucesso, sabe? Pra mim ter sucesso em alguma área, pra mim ganhar bem, pra mim conseguir construir minha casa e por aí vai. E quando eu fiz 18 anos, eu saí por conta que ela falava bastante, assim, eu por mim eu teria ficado, porque eu gostava, eu teria ficado mais um tempo, sei lá. Mas daí eu saí e fui para outras áreas. Então eu trabalhei de vendedor na Lojas Colombo. Fiquei por 4 meses. Por quê? No primeiro mês, cara, eu bati meta. Eu ganhei uns 2.000 e poucos reais na época. Eu tinha 18 anos. Eu falei, caraca, eu pensei, é aqui que eu vou ficar o resto da vida. Porra, 2 contos eu ganhei, cara. Pô, tava feliz, adorava o que eu fazia. Mas no segundo mês a meta aumentou. E eu ganhei 1.000 e pouco. E eu não bati a meta. No terceiro mês a meta aumentou de novo e eu não bati a meta, eu ganhei 1.000 e pouco. E ali eu comecei a entender o mercado de trabalho hoje. Quanto mais se oferece, mais eles te cobram. E, cara, porra, eu acho que você tem que ser valorizado pelo que você faz. E eu vendia mais e eu ganhava menos. Porque eu não bati a meta que eles aumentaram. Ali eu comecei a pensar, porra, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida que de fato eu alavanque resultado, que eu ganhe dinheiro, que eu seja feliz e por aí vai. Mas eu não conhecia o mercado financeiro, não conhecia opções binárias. E assim foi por um tempo. Então eu trabalhei de cobrador, depois eu trabalhei numa esquadrilha de alumínio. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai no táxi. Por muito tempo eu intercalei. Eu trabalhava durante o dia em um lugar e à noite eu trabalhava com meu pai no táxi. Então nessa época eu consegui guardar uma grana, cara, que foi interessante pra mim. Eu guardava em torno de uns R$ 1.000 por mês, porque o que eu fazia com ele eu conseguia guardar. E o que eu fazia durante o dia, que era trabalhando em outro lugar, eu pagava as contas e por aí vai. E nesse meio tempo aí, eu tava pensando e eu tava procurando alguma forma, cara, de alavancar, de ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque eu sempre tive um pensamento muito claro na minha cabeça, mas muito claro mesmo.
Pode até ser um pouco pesado para algumas pessoas, mas esse era o meu pensamento. Ou eu ia ser um cara foda pra caramba, eu ia estar lá em cima, cara, no topo, onde eu sempre quis estar, ganhando a grana que eu sempre quis ganhar, conseguir ajudar quem eu quisesse ajudar, conseguir viajar para onde eu quisesse, de fato ter dinheiro, ter tudo, ter o carro dos sonhos, ter a casa dos sonhos. Ou eu ia ser esse cara, ou eu ia ser um ferrado da vida. Eu não ia mais ter contato com ninguém, eu não ia conversar com ninguém, eu não ia ter amigo, a família ia estar contra, eu sei lá, ia morar na rua, eu ia sair dessa cidade, eu ia... não sei. Mas eu ia ser um ferrado, eu ia ser nada mesmo. Mas no meio termo eu não ia ficar, eu tinha isso comigo. Eu não ia ficar no meio termo, com um salário normal, com uma casa, sei lá, financiada, esperando para me aposentar. Eu não ia ficar nessa. Eu ia ser um ferrado porque eu tentei de tudo para conseguir, de repente eu não consegui, eu desisti, sei lá, eu ia ser um ferrado. Ou eu ia conseguir. E por uma fase da minha vida, cara, que vocês já vão conhecer aqui no vídeo, eu achei que eu ia ser o ferrado. Porque eu jurava que não tinha mais como sair de onde eu tava, cara. Foi uma fase assim que foi pesado. Minha família sofreu demais, a minha mãe mesmo. Por isso que tudo que eu fiz depois foi por ela. Mas vocês já vão conhecer. Então eu tinha esse pensamento bem claro na minha cabeça. Ou nada, ou um foda pra caramba. E hoje eu tô caminhando no caminho certo. Eu tô seguindo o que eu quero ser de fato. Mas, cara, o fato é, eu não ia ficar naquela. Tipo, na linha ali de montagem, o que todo mundo segue, não era pra mim. Então, um belo dia, eu fui lá na minha irmã, porque a gente não tinha internet em casa. No lugar que a gente morava ainda não tinha internet, tipo área ali e tal. Então eu fui lá na minha irmã e ela tinha computador. E tinha internet. Então eu ia muito lá. Ela até falava que eu só ia para usar o computador na internet. Tipo, óbvio que não. Só que sim, porque eu ia para usar o computador na internet mesmo. E eu tava pensando, cara, como ganhar dinheiro. Eu tava procurando formas, eu tava fissurado nisso. Porque eu vi que eu não queria ficar naquela, como eu falei, ou eu arregaçava para estourar, ou eu arregaçava e me ferrava, entendeu? E eu fui pro computador, cara, e eu comecei a procurar formas e eu encontrei uma matéria que dizia assim, ó, jovem milionário circula no Rio de Janeiro com carro blindado a ouro. Quando eu li isso ali, eu pensei, porra, o que esse cara faz? Eu fiquei tipo assim, como assim, tá ligado? Isso era uns 4 anos e pouco atrás, tá, gente? Eu tinha ali 20 para 21. Aí eu entrei nessa matéria e comecei a ler. Até que eu cheguei numa parte que dizia assim, esse jovem conseguiu essa fortuna em opções binárias. Quando eu li isso, eu fechei a matéria na hora, tipo, não dane-se a história do cara, tipo, não li mais nada, eu só peguei opções binárias e fui pro Google. Digitei lá e vi que era uma modalidade de operações no mercado e por aí vai, e fui pro YouTube. Mas assim, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar em opções binárias ou mercado financeiro, eu nem sabia daqueles gráficos. Quando eu fui pro YouTube e botei opções binárias, já apareceu. Estratégia matadora, estratégia 95%. Isso há 4 anos atrás, gente. Não tinha conteúdo que nem tem hoje, tá? Não tinha mesmo. E eu comecei a ver alguns vídeos, entender, fui entrando aos poucos. No mesmo dia eu abri uma conta pra mim. E, cara, era muito doido, porque eu tinha um Galaxy Pocket Mini, tá? É um celular da Samsung, era pequenininho. Não era um celular ruim, era bom, fiquei muito tempo com ele. E eu baixei o aplicativo ali da corretora, abri, botei R$50, isso tipo no mesmo dia, tá? No mesmo dia ali que eu conheci. E eu comecei a ver alguns vídeos na internet e as primeiras estratégias que apareceram foram tipo bandas de Bollinger, sabe? Aquelas coisas assim de indicador da corretora e por aí vai, eu lembro certinho. E o engraçado, cara, é que esses 50... Eu lembro da minha primeira operação. A minha primeira operação, há 4 anos atrás, eu lembro que eu estava sentado numa mesa, olhando o celular assim, e eu pensei, esse negócio vai subir. Eu fiz a compra e de fato subiu. Ganhei 1,70 e pouco. Fiz uma operação de R$2. E naquele mesmo dia eu fiquei operando até de madrugada, mas tipo, eu não entendia nada. Eu nem sabia o que era price action, que é o que eu opero hoje. Eu não sabia o que era análise gráfica, não sabia nada. Fui só com o conteúdo do YouTube mesmo, que tinha na época. E eu fui de 50 para 170 e poucos reais. Isso em 1 dia e meio, mais ou menos. E depois eu fui lá e quebrei.
Só que quando eu quebrei, quando eu perdi, eu pensei, porra, que top, cara. Porque eu botei 50 em 2 dias, eu tava com R$170. E eu perdi, mas tipo, eu não perdi porque eu fui burro. E se eu estudar esse negócio de fato, né? Ali, cara, toda aquela minha vontade que eu tinha de crescer, aquele sonho que eu tinha ali, eu vi que era possível. Quando eu conheci o mercado, eu vi que dava porque só dependia de mim. Não dependia de mais ninguém, eu não dependia de venda, não dependia de nada. Era eu, só eu. Só eu podia conseguir ali. E eu fui pro YouTube, vi mais alguns vídeos e eu conheci um cara, que eu não vou mencionar o nome aqui, porque não é indicação, que ele vendia um método. E por isso, gente, que hoje eu friso muito para vocês cuidarem com treinamento com nome de estratégia, com treinamentos onde a pessoa só mostra o que tem, porque eu já caí e vocês já vão ver o que aconteceu depois disso, tá? Bem complicado. Então eu conheci esse cara através de um vídeo onde ele tipo, postava muita vitória, bens e por aí vai. E eu pensei, porra, eu acho que eu vou ter que fazer esse curso, cara. Na época eu tinha R$5.000, tá? No banco. Porque foi justamente a época que eu trabalhava no táxi um período e trabalhava em outro lugar outro período. Então eu conseguia guardar dinheiro. E o curso na época era R$3.500. Eu pensei, porra, eu vou entrar em contato com esse cara. Entrei em contato com ele e ele falou que eu ia conseguir, me dando certeza. E cara, você nunca pode dar certeza para alguém porque você não sabe como vai ser de fato que essa pessoa vai se empenhar e por aí vai. E geralmente, cara, quem dá tanta certeza assim é porque só quer pegar a tua grana, tá? Então ele afirmou que eu ia conseguir, por aí vai. E lá foi eu. Mas agora a gente vai entrar na história onde começa de fato a pior fase da minha vida, tá? A gente vai iniciar agora e é foda, bora. Bom, como eu falei, eu já trabalhei de cobrador de ônibus, eu já trabalhei em um hotel, tá? Um hotel foi o meu último trabalho mesmo de carteira assinada, tem até uma foto aqui, eu com a galera do hotel. Nesse dia eu tava de folga no hotel, mas eu fui lá, tinha uma confraternização, então eu nem tô de uniforme aí. Mas trabalhei no hotel, trabalhei de vendedor na Lojas Colombo, trabalhei de taxista com meu pai por um bom tempo, foi o emprego que eu mais gostei. Trabalhei na esquadrilha de alumínio, talvez em mais alguns lugares que eu não vou lembrar. Por quê? Porque eu não... Em todo lugar que eu entrei, eu pensava, porra, é aqui que eu vou ficar o resto da vida, top. Passava 3, 4 meses, eu não aguentava mais, cara. Eu não conseguia ter alguém em cima de mim, mandando em mim, e por aí vai. Então, por esse motivo, eu tinha que fazer alguma coisa que eu, de fato, alavancasse resultados. E eu tava trabalhando... outro emprego que eu não falei, que é uma distribuidora de alimento, que eu era vendedor. Então eu tava trabalhando nesse lugar, era a Rócara de Lages, só que eu fazia parte da região daqui, Rio do Sul e algumas cidades aqui. Então eu vendia aqui. E nessa época da minha vida, cara, eu conheci opções binárias, tá? E nessa mesma época eu decidi fazer esse treinamento, porque eu imaginei que, porra, ia alavancar muito a minha vida, sabe? Que eu ia aprender demais. E o que eu fiz, cara, foi assim, algo fora, tipo assim, eu não... É muito doido, cara, eu vou falar assim até começa a travar, porque eu fiz uma mentira, cara, eu falei uma mentira pros meus pais, velho, que... Ai, é triste, tá? É triste, mas, sei lá, nada acontece por acaso, eu tenho essa visão, e eu acho que foi tudo do jeito que tinha que ser, não sei. Mas, se liga o que aconteceu. Eu trabalhava na Roca, eu ganhava em torno de uns 2, 3 mil por mês, o que era um baita de um salário, então eu conseguia guardar uma grana também. E eu decidi, eu vou fazer esse curso. Só que esse curso, cara, era durante a semana, era 4 dias durante a semana, e eu não podia simplesmente sair do trabalho e ir pra lá, tá? Eu não podia. Minha mãe e meu pai estavam felizes porque eu estava ganhando bem, tá? Na Roca, eu estava ganhando bem nas vendas, e eles estavam felizes, tá tomando jeito, tá conseguindo, né, e tal. E eu simplesmente cheguei em casa e falei assim, porque assim, ó, eu sou de Rio do Sul, Santa Catarina, e esse treinamento era em São Paulo, Praia Grande, cara, e dava 700 e poucos quilômetros. E como eu falei, quando eu trabalhava, eu não podia sair, simplesmente ir pra lá e voltar e continuar trabalhando. O que eu fiz? Eu pedi a conta dessa empresa para fazer esse treinamento, mas o pior não é isso, cara, o pior é que eu cheguei na minha família, pro meu pai e pra minha mãe,
e falei assim, ó, olha que nível tava a minha vontade de fato de evoluir, de fazer esse treinamento, porque eu fiquei cego, cara, eu pensei, é desse treinamento que eu preciso. Eu cheguei no meu pai e na minha mãe e falei assim, ó, fui promovido, um animal, olha que nível chega o animal. Falei, ó, fui promovido e eu preciso ir pra Lages, porque vai ter uma semanada de treinamento intensivo pra mim conseguir fazer o meu próximo cargo, né, que eu fui promovido. Aí meu pai me disse, caraca, velho, top, meu filho é o Neymar das vendas. Né, tipo assim, caramba, que show, vai lá, cara, arregaça, vai que é tua. Só que assim, por que eu fiz isso? Primeiro, eu estava fissurado nesse treinamento, eu precisava aprender para de fato mudar a minha vida e a da minha família. Eu acreditava que daria certo, então... E era em São Paulo, eu tinha tipo 19, 20 anos, e se eu falasse, tipo, meu pai e minha mãe sempre tiveram um instinto muito protetor, e eu fui muito sempre de casa, então eu sei que se eu chegasse e falasse, pai e mãe, tô pedindo a conta, tô indo para São Paulo fazer um curso de mercado financeiro, uns gráficos muito loucos lá, vou mudar minha vida, vou ganhar dinheiro, nós vamos ficar ricos. Eles não iam deixar, ponto. E se eles falassem assim, não, tu não vai? Eu não iria, óbvio que eu não iria. Eu morava com eles, então, porra, eu não iria. E eu tava tão cego, cara, que eu mandei esse migué, eu mandei essa mentira, e eu falei isso, cara, acreditem. Eu fui promovido e tô indo pra Lages fazer um treinamento de uma semana intensivão, cara, que pra mim conseguir fazer o próximo cargo. Quando, na verdade, eu pedi a conta dessa empresa para poder ir para São Paulo. E até aí, cara, eu não tava ligado na gravidade da cagada que eu tava fazendo, tá? Eu não tava ligado. Como eu falei, eu tava cego no treinamento e eu não tava ligado na cagada que eu tava fazendo. Então, lá fui eu. Família feliz, achando que eu tava indo pra Lages, e lá fui eu para São Paulo. Cheguei em São Paulo, porra, não conhecia nada, nunca tinha saído de Santa Catarina, o máximo que eu ia era tipo, ir pra Floripa, visitar uns parentes e tal. Cheguei lá, já peguei tipo uma van que te leva para vários lugares, sabe? Uma van que leva várias pessoas para os lugares, então tu paga mais barato para não precisar pegar táxi ou ônibus. Aí peguei essa van, fui pra Praia Grande, tudo é longe, foi tipo 1 hora e pouco da onde eu desci até Praia Grande. Cheguei lá, aluguei não era tipo uma casa assim com vários quartos, sabe? Aluguei e tal pra ficar. E cara, como eu falei, na época eu tinha 5 mil no banco. E foi exatamente o dinheiro que eu gastei para ir fazer esse treinamento, ficar dormindo lá por 4, 5 dias e comer. Quando eu voltei me sobrou R$500, tá? Porque eu gastei lá uns 4.500 na época. E cara, se eu falar pra vocês, esse treinamento era basicamente de Forex. E o cara não tinha me falado disso. Eu falei pra ele que eu conhecia opções binárias. Os vídeos dele eram de opções binárias porque era o que mais chamava as pessoas na época, né? Que era um retorno mais rápido, era operações mais rápidas. E ele usava isso ali para trazer pessoas. E ele, na verdade, ensinou vários movimentos de Forex, sendo que o que eu precisava para opções não era isso, tá? Então passou 4 dias ali, eu fiz o treinamento e voltei. Não me ajudou, tá? O treinamento não me ajudou. Quando eu tava voltando no ônibus, cara, eu lembro que eu vim chorando de lá a Rio do Sul, tipo 8 horas. Eu vim chorando, assim, por muito tempo dessa viagem. Eu chorava, parava de chorar, chorava, lembrava da minha mãe. E pensava, porra, cara, olha o que ela já fez na vida pra gente ter o que a gente tem. Do que ela abriu mão. Eu lembro até hoje, cara, eu encostado no vidro, assim, do ônibus e chorando. Tipo, totalmente decepcionado, entendeu? Eu criei muita expectativa em cima disso ali, menti. E eu só pensava nela, cara. Só pensava nela. Cheguei em Rio do Sul, cheguei na minha cidade aqui, cheguei em casa ferrado, eu tava com a minha cabeça ferrada, velho, ferrada. Eu lembro que meu pai e minha mãe estavam fazendo janta um dia à noite e quando eu cheguei eles estavam puta da vida feliz, cara, eles estavam muito felizes. Por quê? Porque o filho deles veio de Lages, fez um baita de um treinamento porque ele subiu de cargo. Então eles estavam com uma cabeça, só que eu tava com outra. Entrei, a primeira coisa, ei filho, como é que foi lá, cara? Pô, e tal. Eu falei, não, foi legal, fui pro quarto. Deitei na cama e comecei a chorar de novo. Comecei a chorar, não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Eu não sabia como ia ser no outro dia, porque pra eles eu tinha que ir trabalhar, porra, eu fui promovido. Quando na verdade eu tava sem grana no banco,
sem trabalho, todo ferrado. E sem conhecimento que eu imaginei que eu teria nesse treinamento. E o meu pai trabalhava, como até hoje ele trabalha de taxista, minha mãe na época ela trabalhava ela é costureira, então ela trabalhava numa empresa. Eles ficavam o dia todo fora. Então, cara, no outro dia, eu fingi que saí trabalhar e fiquei, tipo, fora durante o dia, sabe? Nem lembro o que eu fui fazer, mas eu fiquei fora. E eu voltava no final do dia, eles achavam que eu estava indo de fato trabalhar. E foi assim por uma semana, porque eu não conseguia contar para eles o que tinha acontecido. Até que um dia eles descobriram. Cara, aí o meu mundo foi pro espaço, entendeu? Aí o negócio caiu e aí começou a fase os piores dias da minha vida. Quando eles descobriram, eles começaram a ir em cima de mim, me pressionar e falavam: e aí, como é que foi lá? Porque eles já sabiam, na verdade. Só que eu não sabia que eles sabiam. Então eles começavam a me fechar, começavam a perguntar o que aconteceu, a gente sabe o que tu fez e tal. E como eu tinha guardado muita coisa pra mim, como eu tinha mentido tanto a um nível gigante pra tentar conseguir o que eu queria, o que eu almejava, cara, eu fiquei num bloqueio. Sabe o que aconteceu? Me deu crise de pânico. Eu nem sabia que isso existia, tá? Mas começou a me dar crise de pânico. E junto com a crise de pânico, me deu depressão. Eu lembro uma quinta-feira, cara, que eu fui dormir e porque assim, ó, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais emprego e a minha família, eu sentia que tava contra mim, porque eu menti, cara, e porra, eu menti feio. E quando me deu essa crise de pânico, essa depressão, era uma quinta-feira e na minha cabeça, no outro dia, eu ia acabar com tudo. Sério, é sério mesmo, eu ia me matar, cara, é até pesado falar isso, né? Na sexta-feira eu ia acordar e eu ia acabar com tudo porque a minha família estava contra mim, estavam me pressionando porque eu fiz uma cagada muito grande, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais emprego. E ali eu decidi, eu vou dormir e amanhã já era, velho. Amanhã eu vou, sei lá, vou para uma melhor porque aqui não dá mais certo. E beleza, eu dormi e eu lembro que eu acordei, cara, na sexta e eu não conseguia me mexer, cara. Eu me tampei assim, fiquei me segurando assim e eu não conseguia me mexer. E a minha avó tava indo na minha casa nesse dia, e ela ficou totalmente assustada, porque eu fiquei assim, ó, e eu não me mexia, cara, eu fiquei assim, ó. Parece não, eu tenho uma tia que ela é espírita, e ela falou que quando eu pensei que eu ia de fato me matar mesmo, porque eu não tinha mais esperança, Deus enviou um espírito para mim para tentar me segurar, para mim não fazer isso. Só que ao mesmo tempo veio um espírito do mal e quisesse que eu fizesse isso, queria me levar. Só que tinha um cara me segurando aqui, falando: não, tu não vai. Por isso que eu fiquei nessa, entendeu? Por isso que eu fiquei nessa. E minha avó olhou, se assustou e ligou para meus pais, ligou para minha mãe. E vieram tudo ali, tentavam me puxar e eu não falava nada com nada. Tipo, eu tava totalmente fora. Não falava nada com nada. E nesse dia eles decidiram marcar um psiquiatra lá para mim se consultar. E beleza, eu fui. Ali eu já comecei a crise de pânico. Pra quem não sabe o que é crise de pânico, cara, é você se sentir culpado por algo às vezes extremo. Eu achava que a polícia estava atrás de mim, eu achava que meu pai e minha mãe queriam me matar. Tipo assim, ó, foi algo assim que eu não sei explicar como, sabe, explodiu assim esse sentimento. Eu achava que todo mundo estava contra mim. A polícia tá atrás de mim e por aí vai. Aí fui pro psiquiatra, não lembro exatamente o que a gente conversou na época, ele receitou uns remédios e eu voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, cara, eu tinha medo de tudo, medo dos meus pais, medo de tomar banho. Eu lembro que eu tomava banho de cadeira e olha a minha cabeça, cara, eu achava que meu pai ou minha mãe queria me levar pra uma cadeira elétrica, porque eles botavam a cadeira no meio do chuveiro pra mim sentar lá e tomar banho. Porque eu não conseguia ficar em pé, cara. Eu tava, tipo, ferrado, assim. E eu achava, não, é uma cadeira elétrica, eu vou sentar ali e vou morrer. E eu achava que meu pai queria me matar, minha mãe, todo mundo, cara. Sim, é muito doido, cara, esse sentimento, essa crise de pânico, assim, eu não... Cada vez que eu vou falar, eu lembro de alguma coisa que aconteceu, sabe? Então eu fiquei em casa, assim, por uns 3 ou 4 dias. Eu não tive muita noção de tempo, porque eu não conseguia dormir direito.
Eu vi coisas que eu nunca imaginei ver, de verdade, cara. Eu nunca acreditei nesse lado da vida, mas eu vi coisas que eu nunca imaginei ver. Eu escutava vozes, eu me paralisava, cara, eu lembro. Até que eles me levaram para o hospital. Do hospital, foi feito uns exames lá, e como eu não estava tendo resultado em casa, foi decidido que eles iriam me internar, só que eu não sabia disso. Eu fui pra lá achando que era uma consulta, e quando eu me vi, eu tava deitado, olhei, abri o olho assim, um teto todo branco, um quarto todo branco, com várias camas de hospital mesmo. E quando eu me vi ali, eu fechei o olho e dormi. E eu entrei em coma. Ali eu fiquei, cara, 6 dias em coma, tá? 5 ou 6 dias em coma mesmo. E o mais engraçado, cara, é que nesse período foi feita uma porrada de exame comigo, velho. Uma porrada de exame mesmo, e eu não tinha nada de nada. Nada, nenhuma doença, nada grave. Nada. Era só uma crise mental que me deu ali, que me fechou, que me bloqueou. Porque quando eu abri o olho e vi isso ali, eu não acreditei que eu tava ali. Eu era muito sonhador, entendeu? Eu sempre quis dar o melhor do mundo pra minha família, eu sempre quis ser um exemplo de vida pra eles, pra todo mundo, cara. Eu sempre quis ter muito sucesso. E eu me vi ali. E ali, cara, veio aquele pensamento: porra, eu vou ser um ferrado da vida e eu não vou conseguir alcançar o sucesso. Mas no meio termo, eu não vou ficar. E ali eu pensei: eu vou ser um ferrado. E tá, eu entrei em coma. E ali nesse coma eu fiquei, daí eu fui pra outra parte desse hospital e fiquei. E quando eu acordei, cara, minha tia... Assim, nesse coma, cara, eu tive, assim, algumas visões, alguns sonhos que, tipo, é fora do normal. Eu não vou falar aqui, porque tem gente que não acredita e por aí vai. Mas, assim, foi coisa, assim, que eu nunca imaginei passar. E quando eu acordei, cara, desse coma, a minha tia, que ela é espiritual, acho que é assim que se fala, eu não sei. Mas ela tava lá. Ela foi lá me visitar e ela me explicou o que aconteceu. Ela falou, que foi o que eu falei antes no vídeo. E eu tenho essa foto aqui que eu acho que foi ela que bateu, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Aqui foi quando eu acordei do coma. Vocês podem ver que eu tô bem magro, tá? Bem magro mesmo, barba grande e por aí vai. Porque eu fiquei alguns dias sem comer e eu tava meio não entendendo nada. E essa é a minha tia. Beleza? Quando eu acordei, cara, eu pensei... Eu lembrava do que tinha acontecido, tá? Mas eu não tinha noção de fato do que era, sabe? Eu pensei que era meio que tipo tudo um sonho e tal. E eu pensei, não, agora eu vou pra casa e tá tudo bem. E tipo, quando eu acordei bem, sabe? Foi como se eu tivesse nascido de novo, assim. Acordei bem. Aí a minha mãe veio e falou assim: olha, tu vai ter que ficar alguns dias aqui em observação. Que na verdade era lá em cima, na área... com as pessoas que também têm esse tipo de problema, ou usuários de droga, ou sei lá, é internação mesmo, então tem vários problemas, várias pessoas por aí vai. Quando eu cheguei lá, quando ela falou isso, eu entrei em choque de novo, e eu subi nessa área aí que eu era obrigado a ficar, e ali, cara, começou outra parte que foi muito doido, porque ali eu pensei em me matar de novo, eu queria me matar, eu tomava uns 3 remédios por dia. E eu fiquei fora mesmo. Tipo, pra mim, eu imaginava que eu tava no céu. Eu tinha morrido e eu tava no céu. E quando a minha família vinha me visitar, na verdade não eram eles, era tipo espírito. Tu vê, cara, como tava a minha cabeça. Tipo, fora do normal mesmo. Eu escutava coisas lá dentro, eu via coisas. Então, foram 22... Eu imaginava que a polícia tava atrás de mim, que... Nossa, muito doido. Muito doido mesmo. E eu imaginava, cara, que eu nunca ia sair dali e tal. Então eu fui lá na frente, eu não podia entrar lá, eu queria falar com a galera de lá, mas não é permitido fazer filmagens lá dentro. Então, aqui, vamos botar um vídeo agora pra vocês, onde era a porta que minha família entrava pra me visitar e tal, que era uma área que a gente ficava lá. Só pra vocês saberem mais ou menos o que é o Hospital Samali. Vou botar aí pra vocês. Ó, galera, lá... Vou dar um zoom aqui. Em cima daquele carro branco tem as 2 janelinhas juntas ali, não tem? Então, ali era a salinha, onde a gente ficava. Aquela área toda ali em cima é a área de internação, né, da galera que tem depressão, problema com droga, por aí vai, tá?
essas coisas. Então fica ali, é todo aquele corredor ali em cima. E por aquela janelinha ali, ó, tá tremendo tudo aqui porque o zoom tá alto. Aquelas duas janelinhas ali, cara, era onde eu ficava bastante, assim, que tinha uma salinha com TV. E eu ficava olhando pra cá e, porra, pensando que eu nunca mais ia sair dali. Doideira, tipo. E, porra, eu tenho algumas lembranças daqui, ó, chegando dentro do carro do meu pai. Ele me trazendo pra cá, cara, fora das cabeças. Meu Deus do céu, não vou nem lembrar. Fora das ideias. E foi aqui que tudo mudou, tá? Aqui foi a pior fase da minha vida, gente. Ali foi a pior fase da minha vida, tá? Com certeza. Mas assim, eu teria que passar tudo de novo, sabe? Se fosse, porra, se eu soubesse que isso aconteceria, eu teria que passar tudo de novo, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje se isso ali não tivesse acontecido, tá bom? Há males que vem pra bem e, porra, isso ali me transformou em outra pessoa. Depois disso ali, depois de acontecer isso ali, o jogo virou, tá? Então, pô, se você tá na sua pior situação, cara, relaxa, velho, que tem como sair, tá? Eu cheguei em um ponto que não tinha como ir mais pra baixo, velho, tá? E a gente tá aqui hoje, tá bom? Bora continuar esse vídeo aí, tamo junto. Pois é. Como eu falei no vídeo, aí foi a pior fase da minha vida. E tinha que acontecer o que aconteceu pra mim estar aqui hoje, tá? Eu tive que experimentar da pior fase, da pior coisa que podia acontecer pra mim conseguir dar valor a tudo que eu tô conquistando hoje, pra mim conseguir dar valor a tudo que eu vou conquistar ainda, entendeu? Eu precisei passar por isso ali, cara. Eu sempre tive que errar pra aprender. Quando alguém me falava assim, não vai, porque vai dar merda, eu ia, entendeu? Eu tive que me ferrar pra aprender. Então, é isso. E quando eu tava esses dias aí, que eu fiquei 22 dias internado, eu só consegui sair de lá mesmo quando eu comecei a parar de tomar os remédios lá dentro. Quando estavam os remédios, eu botava embaixo da língua e jogava fora. Eu comecei a voltar, assim, sabe, a entender que eu não fiz nada pra estar ali, entendeu? Eu não fiz nada, eu não matei ninguém, eu não, sei lá, eu não fiz nada pra polícia estar atrás de mim, por exemplo. E eu comecei a falar isso pro psiquiatra. Mas eu lembro que a minha primeira consulta com ele, eu olhei pra ele e falei assim, olha, pode me matar aí, cara, dou os órgãos pra quem precisa, porque eu quero fazer alguma coisa boa. Já que eu nunca fiz nada, eu menti muito pra minha família, então eu quero ir, e daí doa tudo. E ele olhou pra mim, não, a gente não vai fazer isso, tu vai ficar bom, por aí vai. E eu falava só isso, por isso que eu não era liberado. E quando eu me liguei que de fato eu não fiz nada pra estar ali, eu não fiz nada pra polícia atrás de mim, eu comecei a ir lá conversar com ele e falei, não, eu não fiz nada pra estar aqui, eu tô começando a entender o que aconteceu comigo, por aí vai. E daí ele falou, não, Thiago, agora eu acho que tu tá bom e eu acho que tu pode fazer a tua reabilitação em casa. E eu lembro que daí eles ligaram para meus pais foram lá me buscar. Eu comecei a voltar aos poucos, aí a crise de pânico ela começou a sumir. Por uns 2, 3 dias eu dormia, acordava no susto, assim. Depois começou a passar, depressão também foi embora. E antes de sair, desses 22 dias que eu fiquei internado lá, eu me peguei muito com Deus, cara. Eu rezei muito, todo dia à noite. Geralmente quando a gente tá todo cagado, a gente lembra de Deus, né, cara? E eu comecei a rezar demais, cara. Eu falava assim, porra, por favor, me dá mais uma chance, cara. Mais uma chance pra mim sair daqui e tentar fazer, tipo, diferente, tá ligado? E eu rezava, todo dia. E tinha vezes que eu sonhava, que eu dormia lá e sonhava que eu tava em casa, cara. No meu sonho eu tava em casa, simples. Tava em casa, com o pai e com a mãe e tal. E eu acordava do sonho e tava lá. E era muito ruim acordar do sonho. Então, todos os dias, cara, quando eu tava próximo a sair, eu deitava e falava, meu Deus, me dá mais uma chance, me tira daqui, que eu prometo que eu vou conseguir. Eu prometo que eu vou conseguir. E Deus me deu, velho. Porra, Deus me deu uma chance, mais uma. Eu saí de lá.
Voltei pra casa, respirei e pensei, eu vou ter que dar uma folga do mercado. Porque antes de ir pra lá, que eu fui fazer aquele treinamento ali, eu tinha botado algumas bancas também, perdi, quebrei. E eu fiquei alguns meses sem operar, com a cabeça limpa, sabe? Sem ver isso ali, eu pensei, eu precisava disso ali pra mim, eu precisava ficar mais tranquilo. Jurei pra minha família que eu nunca mais ia falar em mercado financeiro, que eu nunca mais ia ver aquele gráfico, que eu nunca mais ia botar dinheiro. Passou um período da minha vida, comecei a trabalhar no táxi com meu pai de novo e comecei a trabalhar no Hotel Aliança aqui de Rio do Sul, conforme eu já mostrei pra vocês no começo do vídeo. E voltou aquela vontade de querer ser alguém na vida, velho. Querer ganhar uma grana, querer ajudar minha família. E a única forma que eu conhecia era essa ali. Eu pensei, pô, eu vou voltar agora, escondido. Mas eu tinha uma pressão muito grande, cara, porque como eu passei por isso ali que eu passei, eu achava, meu, se minha mãe, cara, sonhar que eu tô fazendo isso, eu tô muito ferrado, porque ela vai ficar muito mal. E eu comecei a fazer, eu comecei a operar na época por um Galaxy Pocket, porque tipo, eu não me valorizava, cara, eu não comprava coisas pra mim, entendeu? Eu botava só dinheiro em banca, cara, era só dinheiro em banca, e era quebrando banca, e eu não aprendia, ganância e tal. E depois que aconteceu isso ali, eu falei, não, agora eu vou ter que fazer certo, velho. Eu não tenho mais esse negócio de tentar, eu tenho que fazer certo. Eu já tentei, já aconteceu uma cagada, eu fiz uma baita de uma mentira. E então ali eu comecei a dar de fato importância, a saber gerenciar uma conta, a entender que o meu sonho estava por trás disso ali. Então eu comecei a fazer certo, eu comecei a ter lucros baixos, mas eu não quebrava mais, entendeu? E tudo foi por essa virada na minha mente, tudo foi pelo que tinha acontecido. Então as coisas começaram a acontecer, foram alguns meses tentando seguir um gerenciamento correto, começando a lucrar abaixo, 800, 900 mil reais por mês, até que eu pedi a conta de fato do hotel e comecei a ver do mercado. Só que assim, a minha família, ela não sabia, né? Ela não podia saber, porque como eu falei, eu precisava de fato ter um resultado muito bom para minha família me apoiar, tá bom? Então, quando eu comecei a ganhar dinheiro de fato, que daí eu troquei de carro, e as coisas foram acontecendo, aí sim a minha família começou a me apoiar, porque depois que dá certo, cara, todo mundo vai te apoiar, só que existem duas pessoas. Geralmente a tua família, que ela vai dizer pra te não fazer porque ela tem medo que tu se machuque, e o outro tipo de pessoa que vai falar pra te não fazer porque ela não fez, porque ela não conseguiu, então ela não quer que você consiga também, entendeu? As pessoas, elas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas, tem muita gente assim, tá? Então muita gente vai tentar frear o teu sonho porque não tá nem aí pra ti, muita gente vai tentar frear o teu sonho porque tá muito preocupado com você. E a minha família era assim. Vou botar minha mãe aqui pra vocês conhecerem, eu fui lá visitar ela. E ela vai dar um recado aí pras mães. Se sua mãe de repente não te apoia, não esquenta, velho. Chama ela aí que minha mãe vai falar um negocinho rapidinho aí sobre a experiência que ela passou aí com a gente, comigo, tá bom? Vou botar ela aí. Galera, chegando aqui em casa agora. Nem sei se minha mãe tá dormindo, cara. Vocês vão conhecer aqui onde eu cresci. Johnny! Olha! Isso aqui é um pincher que nós temos aqui, brabo, um onça. Bom, aqui, gente, ó, canoa, meu pai pesca. Deixa eu mostrar aqui. E eu pesco com ele às vezes. Tem gato também, né? Vamos ver se ela tá acordada. Bom, galera, minha mãe vai... Chama lá tua mãe e teu pai que não acredita que pode dar certo. Que agora o bicho vai pegar. Manda aí, mãe. Então, não é que a gente não acredita no sonho dos filhos, né? É que pra toda mãe, assim, ele estando feliz é importante. Só que a gente quer que estude, né? Porque o Thiago não é filho único, teve duas filhas que se formaram. Então, meu sonho era ele ter, sei lá, fazer uma faculdade, prestar concurso público. Tanto que ele tentou, ele começou 4, né? Não gostou de nenhuma. 4 faculdades, tá, gente? Fiquei não concluiu, assim, né? 3 meses em cada uma, eu acho, 4, 6 mas não meses, era pra mim. Foi 6 meses na primeira, daí as outras foi pouco tempo, 2 meses, 3 meses, né? Mas sempre assim, almejando assim, um dia eu vou dar orgulho pra mãe.
Eu vou ser alguém na vida, Falava, mas eu né, disse, mãe? mas eu disse assim, pra mãe o importante é tu estar feliz. Só que assim, ó, como ele nunca conhecia esse mercado, nem eu já ouvi falar já 30 anos, 40 anos atrás, né? Em bolsa de valores, em mercado de ações, só que a gente só ouviu falar. A gente nunca se aprofundou, nunca estudou o mercado, né? As possibilidades. E assim, ele foi tomando assim gosto pela coisa. Tá, mãe, agora me fala pra eles aí o que a mãe falava quando eu falava que ia ser trader, ia operar e os caramba. Então, eu tinha medo, né? Tinha medo até por causa dessa crise global, né? A gente sabe que tem muitos países assim Tá, que quebraram, resumindo, né? a mãe não apoiava. Não acreditava que fala. ele ia assim conseguir, né? Estudar assim esse mercado e vencer, né? A mãe, ela não... Não é que ela queria me ver feliz, mas ela não entendia como é que era o negócio. Como talvez a sua mãe aí na sua casa, ela acha que ela não entende e tal. E é assim, a gente não tem apoio, né? 90% das pessoas não tem apoio de ninguém. Mas depois que mostra o resultado, tá tudo certo, né, mãe? Não é assim, não é assim também. É né? assim, tem que É que, mostrar o muito, resultado. que muitos que entram nesse ramo, Perdem, eles às vezes perdem eles dinheiro. não estudam, né, o negócio, as ações do mercado. Então é um movimento de risco, sim. Então tu tens que dar tua cara a tapa, tu tens que, né, enfrentar. Pois os é, o que a mãe perigos, fala né? hoje, agora, essa é a principal aí, dica desse início de vídeo, assim. Para as mães que não estão apoiando, o que eu tava passando, não tava recebendo apoio, a mãe sempre tava mandando eu fazer concurso público, fazendo faculdade, coisa. Qual que é a dica que a mãe dá aí? E deixe seus filhos alçarem voo, né? Eles vão cair como a gente também caiu, quebrar a cara como a gente também quebrou. E tá todo mundo em pé aí, tá todo mundo vivo, né? Então tem que se arriscar em qualquer coisa que eles queiram, né? Tem que deixar eles se arriscar, se Deixem molhar. os seus filhos voarem. Isso, alçarem voo. É. Porque tu educa, tu cria até 18 anos. Depois eles vão seguir os caminhos deles. A gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pra vida, pro mundo, né? É sim. Então, acreditar mais, assim, hoje eu vejo que ele é um vencedor, né? Ele sabe que, né, eu sempre acreditei, mas não nesse ramo, porque a gente era desconhecido. Era um mundo totalmente novo pra gente. Manda um abraço Dele, pra eles né? aí, mãe. Então, um abraço, tá, pessoal? Continuem seguindo ele, né? né? Compartilhando os Blogueirinho. vídeos. É nóis. E é isso aí, tá? Beijo, gata. Ó, foi Beijo. tudo por ela. Eu sempre falei. O que eu falei? Que eu ia dar orgulho ou não? Fala. E tá dando, graças a Deus. Por 4 anos foi só cagada, gente. Graças a Deus e força. Agora É deu verdade, uma- caiu muito, mas agora ele subiu. Agora Subiu foi. e não cai Fechou? mais. Que doido, né, gente? Pra vocês verem, cara, aonde eu tava, tá? Eu cheguei em um nível da minha vida que eu não tinha como ir mais pra baixo, tá bom? Se eu fosse mais assim, só se eu afundasse isso mesmo, porque eu não tinha como ir mais pra baixo. E graças a Deus, hoje as coisas estão acontecendo. Já tem aí mais de um ano que eu vivo do mercado, que eu ganho dinheiro com o mercado. Esse canal aqui eu fiz no final do ano passado, tá? Se eu não me engano, em novembro, dezembro eu criei o Instagram, eu criei o canal, comecei a postar vídeo, comecei a postar conteúdo. E tudo isso justamente porque quando eu comecei não tinha. Por que eu faço tanto vídeo tentando te falar, porra, cuidado onde você entra, cara. Cuidado o curso que você compra, cuidado a forma que você entra nesse treinamento. Porque eu fiz isso. E, cara, eu passei por coisas que eu nunca imaginei passar depois disso, entendeu? Então, eu imagino, cara, o tanto de gente que às vezes compra um treinamento caro, achando que é uma coisa e não é, e se ferra muito depois, às vezes com a família ou até sozinho. Então, por isso que nesse canal sempre vou trazer conteúdo assim, tentando te alertar de alguma forma, e sempre conteúdo tentando te ensinar o que eu não tive oportunidade de aprender até aqui no YouTube, tá bom? E pra gente fechar esse vídeo, eu quero agradecer, cara, todo mundo que tá aqui. Quero agradecer aos 100 mil lá no Instagram, 100 mil seguidores. Aqui a gente já tá quase batendo 100 mil também. E eu quero fechar. Tem uma realização que eu quero mostrar pra vocês. Hoje eu tô construindo minha casa, ela tá no fundamento, então nem tem porque eu mostrar foto. Mas um dia, cara, eu quero mostrar uma foto que eu bati. Foi essa aqui, ó. Aqui eu tava dentro do meu carro, na época. Só que o meu sonho era ter esse carro da frente aí, que vocês estão vendo na foto. Era meu sonho, velho, era meu objetivo. E depois que eu consegui, eu bati essa foto aqui, ó. Que eu tô dentro do meu objetivo e o carro que eu tinha. Que, pô, ele era um baita carro também, sabe? Era muito bom, mas eu tinha um sonho. E quando eu tava no meu carro antigo, eu olhei para aquele carro lá que eu parei no sinal atrás dele e eu falei assim, cara, um dia eu vou bater essa foto, só que é ao contrário. Eu vou estar lá dentro daquele carro
e vou atrás desse aqui. E aconteceu. Então a minha mente ela sempre estava onde eu queria de fato chegar, tá? E pra gente fechar esse vídeo, eu quero dizer pra você que é só o começo e que eu quero mais, velho. Eu quero mais e eu vou além, porra. Tamo junto, é nóis. É nóis, porra. Deu boa, é nóis. Sucesso.